Então eu quero convidar você já a abrir sua Bíblia. O primeiro livro, Gênesis, capítulo é o número 25. Gênesis 25, a partir do número 24, versículo 24. Gênesis 25, 24. Glória a Deus. Gênesis 25, 24. E antes de entrar na palavra, quero aqui agradecer os irmãos que trabalharam para realizar ontem o encontro de casais. Estava uma bênção, né? Momentos ali muito bons com os irmãos, na presença de Deus. E agradecer a todos que trabalharam, se esforçaram, se empenharam para poder estar realizando aquele momento. Tudo que a gente faz na obra sempre dá muito trabalho. Tudo trabalho que a gente faz, e a gente faz para Deus, e Deus com certeza vai honrar a gente. Então quero agradecer a Deus por esses irmãos. Não participei de nada, não meti a mão em nada, né? Cheguei lá só para jantar e cheguei atrasado ainda. Fui o último a chegar, estavam me esperando. Já tinha até umas caras tortas já. Pastor, não chegar nunca, que isso? Então, quero agradecer os irmãos por este empenho. E é muito bom isso, né? Quando as pessoas têm a ideia, mas mete a mão. É como eu digo, se tem a visão, é porque Deus deu a missão também. Ideias a gente não precisa de ideias. Ideia eu tenho muito na minha cabeça. Para vir me dar ideia, não tem que vir e dizer, pastor, vamos fazer. Às vezes tem pessoas que só vêm para dar ideia. Pastor, quem sabe a gente bota ali uma lâmpada ali. Ué, vem e bota, né, irmão? Se Deus te deu a visão, Deus está te dando a missão também. Estamos todos aqui para fazer a obra crescer. Glória a Deus. Gênesis capítulo 25, versículo de número 24. A palavra do Senhor diz assim: cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segura ao calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque lhe saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me vende o teu direito de primogenitura. E ele lhe respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito à primogenitura? Então Jacó lhe disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito à primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. E assim Esaú desprezou o seu direito à primogenitura. Amados irmãos, a Bíblia conta a história desses dois irmãos gêmeos, que a Bíblia vai dizer que desde o ventre da sua mãe já lutavam entre si. A Bíblia diz que já no ventre da sua mãe eles já lutavam entre si. E o próprio Deus falou que deles sairiam duas nações, e que o mais velho iria acabar servindo o mais novo. Algo que eu sempre digo aqui recorrente na igreja, é que Deus, Ele tem uma maneira de trabalhar que nós devemos estar sempre atentos. Deus, Ele usa os homens, usa o seu testemunho, a sua história, a sua vida, e Deus até exalta os homens. Deus honra, Deus permite que coroas venham sobre as suas cabeças, Deus faz eles se assentarem entre os grandes, Deus lhe dá a estes homens, aos quais Deus usou, vitórias, que são vitórias expressivas, vitórias que, se nós olhássemos, seriam diante de quadros impossíveis. Mas esse mesmo Deus que honra,
que exalta, esse mesmo Deus que faz de homens serem honrados perante outros homens, esse Deus nunca esconde, oculta os erros dos seus valentes. Deus nunca esconde os tropeços, as falhas, os erros daqueles aos quais Ele escolheu usar. Às vezes nós olhamos a biografia de alguém, olhamos a história de vida de alguém, e às vezes aquilo que é retratado, muitas vezes não condiz com a realidade, porque muitas vezes só mostram os méritos, os acertos, as vitórias, mas os erros, os tropeços, os enganos, as falhas, ficam escondidas e deixadas debaixo do tapete. E às vezes aí só quem conhece muito de perto, quem conviveu muito de perto, é que vai conhecer realmente quem aquela pessoa foi. Então é por isso que até no Brasil, até pouco atrás, houve uma briga judicial no Brasil que alcançou o Supremo Tribunal Federal em relação às biografias não autorizadas. Um dos que entrou, por exemplo, foi o Roberto Carlos. Por quê? Porque os grandes astros, as grandes estrelas, o que eles faziam? Eles iam lá, contratavam um escritor e davam para eles aquilo que eles desejavam, aquilo que eles gostariam que fosse escrito acerca da sua vida. Então o que os biógrafos faziam, os biógrafos que eram contratados? Eles contavam só as vitórias, contavam só as coisas boas. Então era uma biografia encomendada. O Roberto Carlos tem uma biografia, outros famosos têm uma biografia. Aí o que aconteceu? Começaram a surgir biografias não autorizadas, de pessoas que não eram contratadas por aquele ator, por aquele artista, pessoas que não tinham aquele contrato, aquela exclusividade para fazer a biografia daquela pessoa. Eles iam lá, apuravam as histórias e colocavam tudo. Então o que acontece? Essas pessoas, quando tinham a sua vida verdadeiramente exposta, os seus erros, os seus acertos, as coisinhas que ficaram escondidas, eles não aceitavam. E aí entravam com ação judicial para impedir que fosse feita uma biografia deles não autorizada. Então, no Brasil, algum tempo atrás, foi travado nos tribunais superiores uma luta para que fosse proibidas as biografias não autorizadas. Mas a justiça então declarou que não existe isso. Biografia é biografia. Agora, com Deus não é assim. Deus, Ele não vai permitir que apenas as vitórias, os acertos. Deus, Ele usa os seus valentes, os seus heróis, mas Deus permite que tudo que aconteceu na vida deles esteja registrado na palavra de Deus. Por quê? É aquilo que recorrente eu falo para vocês. Porque existem duas maneiras de nós aprendermos na vida. A primeira maneira de você aprender é aprender como se faz. Você entra na escola, na faculdade, você entra num curso técnico, e lá vai ter alguém que domina um assunto e que vai ensinar você como fazer aquilo de uma maneira correta. Então a primeira maneira de aprender é aprender como se faz. Entendeu isso? Mas a segunda maneira de se aprender também é aprender como não se faz. E na vida a gente aprende às vezes muito mais a fazer as coisas errando, tropeçando, falhando, do que acertando pela primeira vez. Conto uma história de que
Uma vez eu queria comer muito um arroz de leite. Eu queria comer muito arroz de leite. E eu não sabia fazer arroz de leite. E aí eu perguntava para a pessoa, como é que faz arroz de leite? Todo mundo dizia, é como faz o outro arroz, é como faz o outro arroz. E eu perguntava, como é que faz arroz de leite? É como faz outro arroz? Eu disse, meu Deus, como é que pode ser isso? Então, aí eu peguei uma panela, larguei um azeite, deixei o azeite fritando, larguei o arroz dentro, deixei dar uma fritada no arroz, larguei uma água, larguei um salzinho. Então, mas é do mesmo jeito, só bota leite e açúcar. Então eu fiz o arroz todos os passos, como faz o arroz normal salgado, e depois eu botei leite e um pouco de açúcar. Sabe o que aconteceu? Diziam que aquele arroz, o anticristo ia usar para perturbar as pessoas na grande tribulação. Mas eu aprendi como não se faz arroz de leite. Então, por isso que Deus permite que tantos erros, os acertos dos seus heróis estejam na palavra de Deus. Por isso que Deus vai permitir que a gente vai olhar para a vida de Davi, e a própria palavra vai dizer, em Atos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e daqui a pouco nós vamos ver Davi pecando. Como isso? Por que Deus permite isso? Para que nós possamos olhar para a vida daquele homem, daquela mulher de Deus, e aprender como ele fez, mas aprender também como não se faz. Amém? E aqui, dentre desses dois irmãos, eu quero olhar com você para um deles essa noite, chamado Esaú, e ver com você algumas características que passam aqui na personalidade dele, nesses versículos que nós acabamos de ler. Eu quero extrair aqui 3 erros de Esaú, que eu e você precisamos evitar na nossa vida. 3 erros que Esaú cometeu, ao vender o bem mais precioso que ele tinha na sua vida. Esaú nasceu com um privilégio. Esaú nasceu com uma bênção do céu sobre a vida dele. Ele nasceu sendo ele o primeiro filho, o primogênito. E naquele tempo, o primogênito é o que não apenas herdava do seu pai a herança, mas é aquele que governava sobre toda a sua casa. Porque naquele tempo, as famílias eram organizadas em clãs. A organização era em clãs. Então, o patriarca, ele gerava um primogênito. O primogênito governava sobre toda a casa do seu pai. Todos os seus irmãos mais novos que ele, todo o resto da família, iriam viver segundo as suas ordens. Ele ia ser o que iria governar o clã, deixado pelo seu pai. Esaú nasceu com essa bênção. Ele nasceu para ser o primogênito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Preste atenção. Ele nasceu para ser o primogênito. Ele nasceu com essa grande bênção. Mas ele vai perder essa bênção. E quando eu olho para a personalidade dele, eu examino, eu investigo, e eu percebo aqui que Esaú tinha dentro de si um espírito aventureiro. A Bíblia diz que Esaú se tornou perito em caça, ou seja, ele gostava de andar se aventurando, gostava de caçar, ele gostava de aventura, ele era aventureiro, ele se enfiava nos matos, ele pegava o arco, a flecha, ele pegava o instrumento de caça e ia se aventurar. Ele era aventureiro, tornou-se um perito em caça, porque tinha um espírito aventureiro. Diz que ele andava pelos campos. Diga comigo assim, ó, Esaú, não, melhor isso, não é com a meia boca, a boca toda, diga, Esaú tinha um espírito aventureiro. Ele era aventureiro. Como diz aí, um homem solto, ele era solto, aventureiro. E por ser aventureiro, Esaú vai agir de forma imprudente.
Ele volta do campo, ele volta de uma caçada, e ele vai agir de forma imprudente. Todo aventureiro corre o risco de tropeçar, porque em algum momento da sua vida poderá agir de forma imprudente. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 16:16 diz: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. A imprudência é um perigo em todos os âmbitos da nossa vida. Toda pessoa imprudente, ela se coloca em risco. Uma pessoa imprudente, ela sobe numa escada de qualquer jeito, ela pode cair dessa escada. Eu vi um vídeo de um cara que caiu de uma escada um dia aí. Foi imprudente. Uma pessoa imprudente, ela não pensa ao dirigir, ela passa da velocidade, ela excede na velocidade. Uma pessoa imprudente, ela não segue as normas de segurança. Trabalha num lugar e diz: olha, para você mexer na eletricidade, você tem que ir ali, colocar naquele quadro uma placa, alguma coisa, avisando que você está mexendo. Uma pessoa imprudente, ela não se preocupa com isso. E toda pessoa imprudente, ela põe em risco a si mesma. Só que o grande problema não é pôr em risco apenas a si mesmo, é quando você põe em risco os outros que estão ao seu redor. Pastor, aonde você está indo nessa noite com essa reflexão? A Bíblia nos diz, Provérbios 16:16, que melhor é termos prudência do que adquirir a prata. É melhor adquirirmos prudência do que corrermos por aí buscando riquezas. Porque a pessoa imprudente, ela está sempre correndo o perigo de perder tudo o que ela tem. E quando eu falo sobre isso, eu estou te dizendo nessa noite: não cometa os erros de Esaú. Seja prudente na sua vida. Preste atenção naquilo que te é importante. Dê valor àquilo que é importante. Esteja atento às coisas da sua vida. Não brinque com a sua vida. Não brinque com a sua alma. Não brinque com a tua salvação. Não brinque com a tua vida com Deus. Muitas pessoas estão vivendo a sua vida de forma imprudente, inconsequente, aventureira, sem pesar as coisas. Muitas pessoas estão vivendo a vida de forma aventureira. E amados irmãos, Esaú, por ter um espírito aventureiro, ele age de forma imprudente. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, seja prudente. Talvez essa palavra, talvez não, talvez Deus está falando com alguém aqui. Que é desatento ao dirigir, que você sai dirigindo, está mexendo no celular, que anda no excesso de velocidade. Talvez Deus está falando com pessoas, talvez esta palavra é um aviso para alguém que trabalha em serviços perigosos. Receba esta palavra como um aviso de Deus para você nessa noite. Seja prudente na tua vida. Esteja atento. Esteja ligado. Seja prudente com quem você é, seja prudente com o que você tem, seja prudente com as suas coisas, mas principalmente, seja prudente com a sua própria alma. Olho para as características de Esaú e vejo Esaú indo para o campo. E ele vai para o campo. E ele vai voltar do campo esfomeado. Porque se possivelmente, a Bíblia não se aprofunda, mas aqui eu posso conjecturar, possivelmente
Esaú era tão confiante em si mesmo, ele era perito caçador. A Bíblia diz que ele era um perito caçador. Talvez Esaú, ele foi para o campo e pensou assim: não, tenho certeza, eu vou pegar muita coisa lá. Mas naquele dia, um perito caçador não pegou nada. E ele voltou para casa faminto. Ele está faminto. Excesso de confiança. Ele confiou demais no seu próprio braço. Ele confiou demais na sua própria força. E a palavra de Deus nos ensina. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu próprio, a força do seu próprio braço. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, tome cuidado com a autoconfiança. Primeiro erro de Esaú, ele foi imprudente. Segundo erro de Esaú, ele foi muito autoconfiante. Ele confiou demais nas suas capacidades. Ele confiou demais na sua própria força. E não é tempo de nós sermos autoconfiantes, mas é tempo de nós confiarmos no alto. Confia demais em si mesmo, em algum momento vai tropeçar. Mas quem confia em Deus e faz do Senhor a sua confiança, esse jamais vai tropeçar. Me ajude a pregar, olhe para alguém e diga assim: ó, se é para confiar em alguém, confie em Deus. Para com esse negócio, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu dou meu jeito. Em alguns momentos, a nossa capacidade intelectual, em muitos momentos a força do nosso braço, ela vai falhar. Mas o chamado de Deus, essa igreja nessa noite, é ser primeiramente prudente, depois pegar toda a sua confiança e colocar essa confiança em Deus. Deus que vai te fortalecer, é Deus que vai te esforçar, é Deus que vai estar contigo quando o teu braço, a tua força fracassarem. Aí fora no mundo, muitos se orgulham de dizer: eu posso, eu consigo, eu tenho, eu conquisto, eu sou, eu chego. Quanto mais os dias finais estão chegando, mais a Bíblia diz que os homens serão amantes de si mesmos, mais as pessoas vão se vangloriar, mais as pessoas vão confiar na sua força. Mas a grande realidade, nenhum de nós tem a capacidade de acrescentar um dia sequer na nossa vida. Nenhum de nós tem a capacidade de mover o impossível na nossa vida. Então, se é para confiar em alguém, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a colocar toda a tua confiança no Senhor e depender dEle com todas as tuas forças. Só quem entendeu, aplaude o Senhor nosso Deus essa noite. Aleluia. Esaú vai perder o bem mais precioso que ele tinha. Ele nasceu como o filho mais velho de Isaac. Ele iria dominar sobre todo o clã, sobre toda a casa do seu pai. Todos estariam debaixo do seu governo. Mas Esaú vai desperdiçar o que tem, porque Esaú, ele age como uma pessoa aventureira, imprudente. Esaú é alguém autoconfiante demais.
Nós não somos nada, meu irmão. Irmãos, eu não sei se você tem percebido, eu não quero ser mórbido aqui, mas eu tenho que pregar a palavra, eu sou pastor. Eu não sei se você tem percebido como a gente tem ouvido falar nesses últimos tempos de pessoas que têm tido AVC. Tem percebido isso? Pessoas jovens. É espantoso. As pessoas estão morrendo, perdendo a vida por AVC. E o que o AVC é, meu irmão? Veinha, às vezes bem fininha. Bem fininha. Na finurinha de um cabelo. Dentro da cabeça de uma pessoa. Ó, bem fininha. E a pessoa está lá vivendo a vida dela. Dizendo, eu tenho, eu posso, eu consigo, eu sou. Eu vou, eu venho. E basta uma veinha. Um fio da finura de um cabelo se romper. E a vida da pessoa não é mais nada. A tecnologia, os avanços científicos, tudo foram bênção. Tudo trouxe para a humanidade tantas coisas boas. Mas o homem tem se soberbecido tanto da sua ciência. O homem tem se soberbecido tanto do seu conhecimento. A humanidade tem se tornado tão vaidosa. E muitos já acham que não há mais lugar para Deus. Querem tirar Deus de tudo. Querem tirar Deus do fórum. Querem tirar Deus das escolas. Querem tirar Deus, não é, até mesmo de dentro das suas casas. Mas a grande realidade é que nós não somos nada. Tiago diz que a vida é como uma neblina. Nós não podemos dizer hoje eu vou comprar, eu vou viajar, eu vou para tal cidade. Ele não se engane, a vida é como uma neblina. Ora existe e ora já não existe mais. Se é para confiar em alguém, confie em Deus. Nós somos limitados, nós somos falhos. Você vai falhar quando você não quer falhar. Você vai errar quando não quer errar. Esaú foi confiante demais. Mas o Espírito de Deus está preparando esta igreja nesta noite. Se é para confiar em alguém, nós vamos confiar em Deus. Aplauda o Senhor, só para não perder o costume. Estou indo para o final. Esaú chega em casa. Ele foi para o campo caçar. Ele volta, ele está faminto. Eu fico com fome, você sabe como é que é. Irmã, teu marido com fome, Jesus amado, hein? Não sei se teu marido é que nem eu chego, eu abro a geladeira, eu fecho a geladeira, eu abro a geladeira, eu fecho a geladeira. Eu abro o armário, fecho o armário, abro as panelas. Agora tem mais um machinho lá em casa, tem o José. Quando o José está com fome, meu Deus do céu. Tem gente que diz aqui na igreja assim, ai, o José nem chora, né? Você nem chora que a pastora vá peito na boca dele para ele não chorar. Deixa ele com fome para você ver. Griteiro que ele faz. Mas não é só homem não. Tem umas mulheres aí que com fome, Jesus amado, se transforma. Às vezes a gente olha para a pessoa e está... O que foi, meu irmão? Tu está doente? Está com uma cara feia? Não tô, eu estou com fome. Tem gente que na cara você já vê que está com fome, ó, não é? Esaú chegou faminto do campo. Ele está desesperado. Ele chega. Isaac, seu irmão, havia feito uma panela de lentilhas, um prato de lentilhas. Está vermelhinho. Botou bastante molho pomarola. Ele olha aquilo. Que isso? Me dá. O irmão disse, hã? Me dá. Quer mesmo?
Então vamos fazer o seguinte: me vende a tua primogenitura. Se você quer mesmo, me vende a tua primogenitura. Saul, ele agora vai ser insensato. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não age com sabedoria. Pessoa insensata é uma pessoa que comete loucuras. Porque ele está tão tomado pelo desejo, ele está tão tomado pelos olhos, ele está tão tomado pelo desejo, que ele será capaz de vender o bem mais precioso que ele tem por um prato de lentilha. Se nós pararmos para pensar, francamente, nós vamos dizer: isso é coisa de louco, é ou não? Quase que nem aquela brincadeira que tinha na década de 90, que colocava um fone no ouvido da pessoa. A gurizada mais nova não vai saber disso aqui. Colocava um fone no ouvido da pessoa, a pessoa entrava dentro de uma cabine e lá fora ficava assim: você troca um carro zero por uma meia usada? E a pessoa lá dentro não ouvia nada e dizia assim: ó, sim, sim. Mas a pessoa não estava ouvindo. Esaú está ouvindo muito bem. O que você quer mesmo? Eu quero isso aí que você preparou. Então é o seguinte: me vende a tua primogenitura. A primogenitura não era apenas um direito financeiro, não era apenas uma posição social. A primogenitura era uma posição espiritual. O primogênito, ele era o sacerdote da sua família, o guia espiritual. A primogenitura era uma bênção do próprio Deus. Mas olha Esaú, ele está tão amado. E aí eu digo para você, irmãos, tome cuidado com as coisas que mexem mais com você, que te mexem mais com a tua carne, agradam os teus olhos, que te fazem salivar, que te fazem imaginar. Tome cuidado com coisas que afloram demais a tua carne. Essas coisas levam você a agir de maneira insensata. Como assim, pastor? Tem pessoas que abrem mão de tudo por causa de um momento de prazer. Tem pessoas que abrem mão dos seus maiores bens para poder satisfazer os desejos da sua carne. Quem está entendendo o que eu estou falando, eu preciso abrir mais rasgado aqui. Preciso abrir mais rasgado aqui. Você está entendendo, amém? Brilha os olhos, saliva, faz tremer, dá um rupio na nuca. Vermelhinho, olha o cheirinho. E tem gente que age de forma insensata, nem pensa, age que nem louco, vira fera, vira monstro. E muita gente, por ser insensata, está perdendo o seu relacionamento, perdendo a sua família, abrindo mão do seu ministério. Tinha um jovem, eu não estou falando de ninguém aqui, é uma história, e as pessoas nem estão mais no game, então não estou expondo ninguém aqui, nem estou falando o nome, mas é uma história conhecida. Tinha um jovem que congregava conosco, presbítero, e aquele jovem tinha um chamado de Deus, pregador, cheio de Deus, um homem de Deus. Um dia, veio uma moça, linda, e ele começou a se envolver com essa moça. Só que eles não podiam ter nenhum envolvimento. Aí conta que um dia eles estavam lá no balanço e ele foi para agarrar ela.
E ela disse para ele assim: não, que isso? E o teu ministério? E ele disse assim: dane-se o ministério. Ela conta isso, que ele disse: dane-se o ministério. E o rapaz, chamado por Deus, botou tudo fora por causa do momento. Não ficou com a moça, só virou confusão, e ele jogou tudo fora. Olha para quem está perto de você, diga assim: ó, tome cuidado com os momentos. Às vezes pode agradar os olhos, pode fazer a boca salivar, pode dar um rupiozinho na nuca, pode ser tentador. Esaú, ele vai agir como uma pessoa insensata. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que vale mais, a primogenitura ou um prato de lentilha? O que vale mais? Eu te pergunto, o que vale mais, um momento ou uma vida? Uma noite ou uma família? Um pouco de dinheiro ou a tua honra? Teu caráter? Igreja do Senhor, aqui está teu pastor nesta noite te dizendo: vigia, abra teus olhos, não ande por aí como uma pessoa insensata. Seja prudente, não seja autoconfiante, e não haja como uma pessoa insensata. E por último, eu aqui encerro. Olha como encerra o texto, só para nós lermos o final. Versículo 34. Jacó deu a Esaú pão ensopado e lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito à primogenitura. A palavra, o que é desprezar, irmãos? Desprezar é quando você não dá o valor àquilo, não dá o valor que aquilo tem. Quarto erro de Esaú, e aqui eu encerro: desprezo. Qual era o maior bem de Esaú? A sua primogenitura, a herança, a bênção de Deus sobre a vida dele, o lugar que o próprio Deus o colocou. Mas ele vai desprezar. Por que ele vai desprezar? Porque ele não entende o valor da primogenitura. Ele se deixa levar pelo momento, e ele acha que aquele prato de lentilha vale mais do que a sua primogenitura. Esaú só vai entender o valor depois que ele perdeu. Depois que ele perdeu, ele se arrepende. Ele quer até matar o seu irmão. Ele passa a vida perseguindo o seu irmão. Porque só depois ele percebeu o que ele tinha perdido. Por quê? Muita gente age como Esaú. Precisa perder para depois dar o valor. Está entendendo isso? Tem muita gente que precisa perder para depois dar o valor. Irmão, dê valor ao que você tem. Não espera, minha irmã, não espera para depois lá na velhice, em nome de Jesus, seja na velhice, chegar lá na beira daquele caixão e só lá você entender o marido que você tinha. Mas durante a vida não tratou com amor, com honra, não cuidou, foi omissa, desatenta. Meu irmão, não espere chegar na beira de um caixão, olhar para sua esposa e ali, meu Deus, como é que eu vou ser agora? Como é que eu vou ficar sem ela? E só ali na beira daquele caixão você entendeu o valor da mãe dos teus filhos, da mulher que Deus te entregou para ser uma contigo. Não espere perder para depois dar o valor. Tem pais que só entendem a preciosidade dos filhos depois que eles crescem. Irmãos, eu posso ter vários defeitos, eu tenho muitos. Ser gremista não é um deles, graças a Deus.
Mas eu tenho muitos defeitos. Agora um defeito que eu não... Quando a Rafaela era pequenininha, brincava de boneca, eu brinquei de boneca com a minha filha. Irmãos, eu já passei batom, eu já pintei unha. E eu estou pronto agora para ser cavalinho, para levar soquinho. A brincadeira vai ser diferente agora. Pode brincar de lutinha. Os filhos crescem muito rápido. E às vezes a gente não percebe eles crescendo. E aí depois que eles vão embora, vão para a casa deles, é que a gente vai entender. Eu perdi de aproveitar meus filhos. São nessa noite conselhos de sabedoria para você, meu irmão. Eu vim nessa noite como teu pastor com conselhos de sabedoria para você viver melhor a sua vida. E um caminho é: não despreze, entenda os valores que você tem na sua vida. Entenda todas as coisas boas que Deus já te deu, já te entregou. Seja feliz com elas, seja contente com elas. O louvor pode ir se preparando. Algo que eu digo muito aqui na igreja é que quem faz da felicidade um projeto nunca vai ser feliz, irmão. Tem gente que só faz da felicidade um projeto. Aí o dia que eu tiver, aí o dia que eu chegar lá, o dia que eu conquistar. Tem gente que só faz da felicidade um projeto e às vezes não compreende que já tem tudo. Você já tem. Talvez não é tudo que você esperava ter, mas aprenda a ser grato com aquilo que Deus já te deu. Aprenda a dar valor àquilo que Deus já te deu. Esaú vai perder o maior bem que ele tinha, porque Esaú não compreendia o valor daquilo que ele tinha. Tem tesouros dentro da tua casa, tem tesouros na tua própria vida. Aprenda a ser grato pela tua vida, aprenda a ser agradecido. Ah, pastor, mas eu estou passando por um tempo difícil. Mas você está vivo, você está respirando, você tem comida dentro de casa, tem uma cobertura sobre a tua cabeça. Você já tem motivos para ser agradecido. Se você for fiel naquilo que te parece pouco, Deus vai te colocar no muito.